Olá amigos, o meu nome é Fábio Cancela. Bem-vindos ao nosso site fabiocancela.net. Este é o nosso quadro Moral da História. Hoje com o tema Quanto valem os seus princípios? Quando criança, eu tive uma infância de muitas alegrias, muitos vizinhos maravilhosos. Eu me lembro que vivi uma situação muito interessante. Como criança, eu tinha muitos sonhos e muitos desejos, como você também. Mas eu tinha um desejo, um sonho que era maior do que todos os outros. Eu queria muito ganhar de presente um radinho. Era um radinho daqueles, eu não sei se é Vadinho ou se é Mitsubishi, aqueles que vinha dentro daquele recipiente de couro, muito bonitinho, funcionava a pilha, era portátil, era maravilhoso. Eu via os funcionários do porto passando para o trabalho, ou mesmo nos domingos à tarde, ensolarado, indo com os seus rádios ao pé da orelha assistir o futebol no campo. Eu queria muito um radinho. Tomando coragem, chamei meu pai para uma conversa. Eu disse: pai, eu queria lhe falar de algo muito importante. Ele disse: pode falar, filho. Eu disse: pai, eu queria muito ter um radinho. Meu pai ouviu com atenção e interesse, mas ele tinha outras prioridades e eu entendo isso. Acabou que eu nunca ganhei aquele radinho de presente. Um dia, um dos meus vizinhos, um vizinho maravilhoso que era eletricista de navios, chegou em casa, reuniu os filhos em torno da mesa e disse: olha só o que eu trouxe do navio. E mostrou um relógio maravilhoso. Eu nunca esqueci aquele relógio. Naquele tempo, um relógio que funcionasse assim no balançar do pulso, aqueles relógios automáticos, já era uma novidade. Mas ele trouxe do navio um relógio que nem mostrador tinha. Você via a máquina se mexendo dentro. E ele fazia um zumbido, porque era um relógio eletrônico, o primeiro que eu já vi. A marca do relógio, Bulova Kutron, eu nunca esqueci, nunca esqueci. São quase 50 anos e eu nunca esqueci. Bom, eu fiquei maravilhado com o relógio, mas ele fez o meu coração explodir quando ele disse: olha o que trouxe para vocês. E tirou de dentro de um saco de papel, daqueles de colocar pão, ele derramou sobre a mesa vários radinhos. Queridos, quando eu vi aqueles rádios na mesa, comi os rádios com os olhos. Ali estava tão próximo das minhas mãos a realização do meu sonho mais acariciado, mas ao mesmo tempo tão distante da minha realidade. Bom, criança é criança, e as crianças ficaram felizes, e eu ficava perto só para ouvir o barulho do rádio. E como criança, a novidade passa logo. Logo eles esqueceram, era rádio para todo canto. E eu me lembro que o filho mais velho dos irmãos, ele disse: olha Fábio, olha só a brincadeira que eu inventei. Ele colocou uma caixinha assim de sapato de lado e sobre a caixinha ele colocou aquele meu sonho, ele colocou o radinho que era na verdade o meu sonho mais acariciado. Ele deu uns 3 passos para trás e o meu coração começou a ficar desesperado, porque eu comecei a entender o que ele ia fazer. De repente ele correu rapidamente e deu-lhe uma bicuda no rádio, com aqueles tênis que chute que só os ricos podiam ter. Pá! Quando ele deu-lhe a bicuda no rádio, o radinho voou, e junto com o radinho voaram todos os meus sonhos. O meu coração acompanhou o radinho, pam, e quando ele bateu na parede e estatelou-se em vários pedaços, o meu coração também foi destruído com aquele impacto na parede. Eu não conseguia entender como alguém podia fazer algo como aquilo para uma coisa tão preciosa e importante. Na verdade, queridos, para mim era precioso, mas para ele era só mais um brinquedo, pois ele tinha muitos. Felizmente tinha muitos. Bom, os dias se passaram e um dia, quando eu cruzei o corredor daquela casa na frente de uma despensa, lá de dentro da despensa ouvi uma voz: ei, você! Psiu. Eu dei um passo ou 2 para trás e olhei para dentro da despensa, lá estava ele, o radinho, me chamando. Quando olhei para aquele rádio, minha boca secou, minhas mãos suaram, eu nunca havia feito nada parecido com aquilo. Mas eu queria tanto, eu desejava tanto, eu amava tanto um radinho. Aquele radinho não ia fazer falta para eles tinham vários e também nem estavam ligando para o radinho. Eu me justifiquei no meu erro, acabei olhando para um lado e para o outro e como não tivesse ninguém, coloquei o radinho dentro do meu calção e cobri com a minha camiseta. Eu era tão magro que parecia que eu estava grávido. Eu levei o radinho para casa, mas eu não podia mostrar a ninguém, nem a meus pais, porque se eles soubessem o que eu fiz, ficariam muito tristes e a dor deles, a tristeza deles me causaria muita dor. Então eu fui dormir cedo naquele dia e eu queria ouvir o rádio, mas não tinha outro jeito, o único jeito era ouvir na cama, escondido.
Liguei o radinho bem baixinho, enfiei debaixo do travesseiro e passei a noite toda, a parte da noite que eu fiquei acordado, ouvindo o que o radinho dizia. Eu achava aquilo maravilhoso. Senti um prazer enorme com o meu pecado. Quando amanheceu o dia, já não havia mais bateria no rádio, ele não falava mais. Mas não foi esse o fato. É que quando o dia amanheceu, o sentimento de culpa, a minha consciência me acusava. Eu havia vendido os meus princípios, os princípios mais acariciados que meus pais me haviam ensinado. Eu havia negociado esses princípios por amor a um radinho. E ao olhar para aquele rádio, fruto do meu pecado, mesmo sendo ele todo o meu prazer, eu sabia que nenhum prazer seria grande o suficiente para acalmar o meu coração acusado por minha própria consciência. Sabendo agora o que eu devia fazer, voltei lá naquela casa, coloquei de volta o radinho no mesmo lugar onde eu o havia pego. Por quê? Porque eu havia descoberto que não vale a pena negociar os nossos princípios mais acariciados para tão somente satisfazer um desejo, especialmente se ele estiver em desacordo com o princípio divino. Moral da história: quanto valem os nossos princípios? Sabe, queridos, se nós negociarmos os nossos princípios por qualquer prazer terreno, seja lá como for, teremos nos vendido por muito pouco. Ok? Este é o nosso site, fabiocancela.net. Junte-se a nós e faça parte deste ministério. Compartilhe com seus amigos e juntos estaremos ajudando a divulgar a preciosa história do amor de Jesus. Eu estarei sempre aqui aguardando a sua visita. Até lá, que o Altíssimo te bendiga sempre e a todos aqueles a quem você ama sobre a face da terra. Mas lembre-se, você é a mais preciosa obra da criação de Deus. Até o nosso próximo encontro. Fique na paz.